Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero começar hoje agradecendo a Diliane, a Denise e a todas as meninas do grupo Traders de Salto Alto pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, de estar dividindo um pouco daquilo que eu também sei. Meu nome é Josué, sou economista e ao longo dos últimos anos eu tenho estudado um pouco essa coisa de gráficos. Recentemente eu tenho trabalhado mais com a parte de câmbio. Não por acaso eu coloquei uma nota de dólar aqui na abertura do nosso estudo e do nosso bate-papo. Bom, eu vou falar e aí quem tiver dúvidas tal, num segundo momento a gente pode fazer um bate-papo ou mande as dúvidas por escrito. Bom, vamos lá. Me foi pedido para falar um pouquinho de como funciona meu operacional, de como funciona meu estudo. Eu vou passar desde o começo aqui. Bom, todo dia eu faço o quê? Eu pego os pontos, os possíveis pontos de suporte, resistência no dólar, aqui nesse gráfico, né? Aqui é o famoso Ichimoku. Então eu venho aqui, pego os pontos principais onde pode ter alguma reversão. Isso vira um gráfico, que é esse gráfico aqui que nós estamos vendo. Então eu trabalho com esse gráfico no dia seguinte. Olha como ele respeita bastante. A gente teve ali a máxima na região do 3.286, né? Aliás, perdão, a máxima ali na região, sim, naquela regiãozinha próxima ao 80, tá aqui, ó, porque isso aqui é um gráfico de 2 horas. Mas você vê que o mercado abriu, subiu, foi lá em cima na região do 77, 80 alguma coisa, voltou, veio aqui na região do 3.250, que era o nosso primeiro suporte. Eu também tenho o ajuste, que é importante a gente ter o ajuste, né? Não é uma regra, não posso afirmar que isso é uma verdade absoluta, porém o ativo sempre tem uma propensão a buscar o valor do ajuste. Isso é mais ou menos aquela que eu vejo, para mim, eu tenho aqui na minha cabeça que essa questão do ajuste é a mesma coisa do gap. Um gap aberto pode ser que feche, mas pode ser também que não feche. Depende do mercado. Então eu sempre anoto o ajuste. Aí eu tenho as resistências, eu tenho os suportes, eu tenho aqui a região do 3.266, que eu chamo de região, é um farol amarelo. Acima dessa região ele vai subir, abaixo ele vai cair. Como que eu chego nessa região desse farol amarelo? Quando eu estou traçando os pontos aqui no ritmo, às vezes tem uma região que ele repete muito aquela região. Então eu acabo deixando essa região como uma região do farol amarelo. E aí eu tenho também aqui esses pontos, né, vermelho e verde, que é o Silver Trend. Então, quando é compra, ele fica verde, quando é venda, ele fica vermelho. Assim vai durante o dia. Bom, uma vez que eu peguei esses pontos e que eu já tenho esse gráfico aqui à disposição, eu entro em outro momento. Eu tenho que aqui onde mora o que eu faço mesmo, né? Porque na verdade eu tenho aqueles pontos como regiões para que eu possa ser orientado onde possivelmente ele vai numa possível alta ou numa queda. Mas o que eu faço mesmo é isso aqui. Por exemplo, eu começo uma operação, então eu olho o gráfico de 60 minutos para ver como ele está. Então aqui a gente olhando hoje 60 minutos, o que a gente tem nele? A gente tem
passo, na verdade, grande parte da manhã com o MACD, inclusive eu uso o MACD padrão 12,26,9, uma média aritmética de 8 períodos, uma média exponencial de 5 períodos, e eu uso o SAR padrão. Então, o que a gente tem aqui? O MACD, ele ficou bem lateral na parte da manhã. O que acontece? Quando eu tenho um MACD extremamente lateral, por que lateral? Porque você repara que as linhas do MACD, elas estão coladas uma na outra. Tá vendo aqui, ó, como fica colado? O negócio não anda. E isso reflete aqui, ó. Tá vendo como que ficou bem colado de manhã? O que acontece? Eu pego a direção aqui. Então, olhando esse MACD, eu já fico ressabiado para não fazer nada. Porque quando ele sair dessa região, ele pode ir para qualquer canto. Pode virar compra, pode virar venda. E aí eu não quero ser pego de surpresa pelo indicador por uma questão, né, de desobediência minha, porque o meu operacional diz, você entra quando o MACD estiver cruzado para cima é uma compra, o SAR, que são esses pontinhos que a gente está vendo aqui azul, for comprador, e quando a média, as médias cruzarem, no caso, essa média vermelha, que é a média de 5 períodos exponencial, que me dá as minhas entradas. Então, se tudo tiver cruzado para cima, eu tenho uma compra. Então, a 60 minutos, eu já sei que a compra saiu às 13 horas, que foi quando ele deu uma cruzadinha, aqui ó, tá vendo o MACD cruzando para baixo? Casando inclusive com o candle. Você repara que aqui o candle desceu e a linha vermelha cruzou também para baixo nesse período. Por que eu sigo isso? Todas as vezes que eu fiz uma operação na contramão dos 60 minutos, eu acabei tomando um belo de um prejuízo. Então, uma coisa que a gente tem que ter claro em mente, se a gente quer operar, se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer ter sucesso nesse mercado de trading, nós precisamos estabelecer um ritmo de trabalho, né? Estabelecer um setup, estabelecer algo que nós vamos fazer e tem que seguir cegamente, faça sol ou faça chuva. Porque às vezes a gente começa num setup e aí de repente choveu, fez muito sol, dá uma loucura e a gente desobedece aquilo que a gente programou. E aí nessas, você pega aqui, por exemplo, o setup meio-dia não estava dando nada. Quando a gente for abrindo o estudo, vai ficar uma loucura, porque ele começa a dar venda, começa a dar compra, começa a dar uma série de coisas. Mas eu não faço nada. Por quê? Porque ele não está em consonância com os 60 minutos. Os 60 minutos está me dizendo o quê? Estou lateral. Então, se ele tá lá, se os 60 minutos não define uma direção para mim no 15 e nos 5 minutos, eu não entro. Eu fico lateral também na mesa. E aqui, ó, como eu falava, eu marquei às 13 horas teve o cruzamento. Repara que tá pequeno, não sei se dá para enxergar, mas aqui, ó, deu uma leve cruzada para baixo. MACD, eu sigo muito MACD, e aqui em cima também. A linha cruzou, né, começou a dar uma cruzada, e olha o candle vendedor, de que força que teve esse candle vendedor. Isso indica para mim que eu posso começar a pensar na minha venda. Aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu falei. A gente está, inclusive eu peguei o dia de hoje para fazer o estudo e para a gente fazer o nosso bate-papo, que é para ficar uma coisa pronta, fresquinha do dia. Eu não gosto de escolher uma data. A data que eu escolho é a do dia que eu estou fazendo o estudo.
porque acho que fica uma coisa mais real, entendeu? Porque é fácil também eu escolher uma data bacana para mostrar, olha como o meu setup funciona, olha como ele é legal, mas é porque eu escolhi um dia, né, que deu certo. Então eu pego o dia que eu tô. Se for um dia favorável, ó, deu para ter uma operação. Se for um dia que está lateral, não, a técnica é essa, mas eu não fiz porque o setup me proibiu. Então aqui, olha, o que a gente estava conversando. Dia 2, né? Abriu. Lembra que lá nos 60 minutos, como que a gente estava? Estava lateral pela manhã. E aqui, ó, ele já abriu o guepado, começou a dar uma compra, deu uma vendinha, só que a venda no 15 minutos não confirma, vira compra. Aqui, ó, às 13h30, na verdade ele começou a cruzar aqui, ó, por volta de meio-dia, só que os 60 minutos ainda não havia cruzado. Lembra? Então, meio-dia virou uma compra, mas não sei. Aí ele desceu, voltou. Aí aqui, ó, por volta de 13 horas, ele já tinha descido, já tinha cruzado, já desceu, veio. O que será que a gente pode fazer aqui? Mas aí você repara que os 60 minutos abriu venda, ele veio aqui depois às 15 horas, subiu, tem um candle de reversão aqui. E aí depois o que aconteceu no final do dia? Foi lá na região do 3.261. Eu salvei esse template, era umas 5 e pouco da tarde. Acabei não pegando exatamente o final. E aí aqui, ó, olha como vai ficar bem claro agora o funcionamento do setup. Então o que a gente tem? Abriu o mercado, aqui bem aqui à esquerda, abriu, foi, aqui às 11 horas da manhã, tinha uma compra? Realmente tinha uma compra. Só que era uma compra contra o meu setup. Por quê? Os 60 minutos nesse período não me orientava a fazer nada. Dava para fazer? Aqui, por acaso, a coisa subiu, foi lá em cima. A gente saiu aqui da região do 3.266 e fomos até ali o 3.270, 274. Deu aí quase 10 pontos. Só que eu não faria essa operação. Por quê? Cruzou aqui para cima, as médias estão cruzadas. O MACD também deu uma cruzada. A gente tem aqui, ó, 15 minutos, às 10 da manhã. O que ele fala? Dá uma compra, mas ó, MACD quer dar a compra, mas é uma compra muito fraca. Como você sabe que é uma compra muito fraca? Porque eu acompanho o histograma. Repara que o histograma, que são esses pontinhos, olha como ele está. Aqui, ó, o primeiro histograma, né, que esse maior. E olha o segundo aqui, ó, como ele já vem mais fraco. Isso mostra para a gente que o momento, né, essa tendência, ela está muito fraca. Não está uma coisa forte, não está uma coisa robusta como a gente gostaria que fosse para que desse para a gente tranquilidade para fazermos a operação. Então, o 15 fala isso, ali na região das 10 da manhã, e ele se confirma, porque embora a gente repara que ó, ele vem numa descida, começou a subir, foi até lá em cima e voltou. Eu não faria, exatamente por isso. Não está alinhado com os 60 minutos. Eu ia ficar esperando até aqui, nessa região de 13 horas e 30 minutos. O que acontece? Cruzou, possivelmente é 13h30, deu 1h20, cruzou. Primeiro candle,
Geralmente eu entro até o segundo candle pós-cruzamento, tá? Que é uma coisa para me deixar mais seguro. E eu sempre faço a operação no final do candle. Eu uso, como você viu, o meu gráfico de entrada é os 5 minutos. Então, o que acontece? Quando deu ali 4 minutos e 58 segundos, eu vou lá e dou uma ordem a mercado. A gente ia ter feito essa venda no 3.266,50. Dava para ter pego aí tranquilamente uns 6 pontos, porque ele foi lá no 3.260,50. Né? Na verdade, ele desceu mais, foi lá no 58, que aí a gente tem essa reversão aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar. E aí ele veio, subiu, né? Mas lembre-se que o 60 é vendedor. Aqui por volta das 15, quase 16, despenca de novo. E aí você fala, mas por que você... É uma operação que demora, né? Sim, nesse caso, hoje, demorou bastante, porque o mercado estava lateral, 60 minutos também estava lateral. Porém, tem dias que o mercado não está lateral, tem dias que você já chega de manhã na mesa, ali por volta das 9, 9 nem tanto, mas assim, por volta das 10, 11 horas, já começa a dar uma operação segura. Eu uso esse setup, eu uso esse template, porque antes eu usava diversos métodos operacionais, diversas formas de trabalho. Só que eu estava perdendo mais do que ganhando, era uma surra atrás da outra. E aí eu fui estudando, e aí acabei chegando nesse setup, acabei chegando nessas médias. Você tem menos entradas, na verdade, pelo gráfico você tinha uma série de entradas. Mas assim, eu falo coisa conservadora, coisa firme, você tem menos. Porém, são operações mais seguras. Porque às vezes você faz o que você faz? O 60 está dando venda, você vai lá, só que no 15, no 5 está dando compra. Você entra numa compra e acaba sendo estopado. Então, o que eu preferi? Né? É seguir o 60. O 60 da venda, eu estou vendendo. O 60 está lateral, eu estou lateral. O 60 está dando compra, eu sou o comprador. Então, assim, seguindo essa coisa religiosamente, você acaba entrando menos, porém tendo lucros maiores, né? Então, assim, você entrou aqui, deu uma descansada, depois você continua aproveitando a tendência vendedora um pouco mais tarde, né? Porque o mercado é vendedor, a tendência é venda. Então, assim, eu não vou ficar me aventurando fazendo compras. E, assim, nós estamos nesse mercado, a gente tem que seguir o plano, nós temos que seguir aquilo que nós estabelecemos para o nosso trabalho. E isso a gente só descobre quando a gente começa a estar aqui, que a gente vê que isso daqui nada mais é, porque assim, setup tem aos montes, tem esse, tem o do Zé da Esquina, tem o do Chiquinho, todo mundo tem um setup. Só que o principal que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa saber, não é o setup, é termos métodos, e esse método é o quê? É ser focado e principalmente ser obediente àquilo que nós estamos fazendo. Se a gente segue a risca, segue a linha, não tem como dar errado. Só que muitas vezes as pessoas não querem ouvir que o problema são elas. E realmente, o problema somos nós. Depois que eu comecei a descobrir que eu vendia antes do cruzamento, olha, mas está colado na linha, vou vender. Só que não cruzou, querido. Por que você está vendendo se não cruzou? Olha, o SAR colou, agora vai virar de lado. Ah, tá, mas não virou. Você entrou antes de virar, você entrou antes do cruzamento, você foi contra os 60 minutos. Então, quer dizer, você errou tudo. Como é que vai dar certo? Então, acho que antes de buscarmos sermos um bom trader,
um bom empreendedor, a gente tem que começar primeiro mudando o nosso interior, mudando o nosso pensamento. Será que eu sou uma pessoa responsável? Será que eu sou uma pessoa obediente a ponto de me obedecer? Porque assim, obediente todo mundo é. O problema é que a gente descobre que somos rebeldes quando a gente chega aqui. Porque você tem que obedecer quem? Você. Você é o seu chefe. Você não tem mais uma pessoa impondo as coisas para você. E aí você começa a ver, você fala assim, poxa, mas eu não estou me obedecendo, eu não estou respeitando os limites, eu não estou respeitando nada. E aí você começa a ver, porra, eu preciso esperar, eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma, eu preciso ter limites. E aí as coisas começam a caminhar. Ah, eu falei do SAR, inclusive, né, mas eu não expliquei como que ele funciona. O SAR, como eu falei, são esses pontinhos azuis e ele se chama Stop and Reverse. E o que, que ele tem de útil para nós? Quando ele está abaixo do preço, significa mercado comprador. Quando ele está acima do preço, significa mercado vendedor. E eu uso o SAR junto com o MACD. Na verdade, eu tenho um MACD que me dá a linha base, ele é minha linha para tudo. O SAR, ele está aí apenas para ser um complemento. Então, assim, eu vou junto com todos eles. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, correto? Bom, eu espero ter ajudado todas vocês. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. E estou aberto a questões, dúvidas, o que vocês quiserem falar a partir de agora.